Boa noite a todos, eu sou Michele Câmeres, coordenadora dos cursos de pós-graduação em Psicologia Hospitalar, Atuação Multiprofissional, Psicopatologia Infância e Adolescência e Psicanálise da Clínica Cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, o meu grande amigo, boa noite Cristina Royer, meu grande amigo Mário Eduardo Costa Pereira. Eu estou aqui aguardando o convite do Mário. Mário me encaminhou o convite. Mário não aparece para mim, então tu me envia o convite, Mário. Entra lá, me encaminha o convite. O tema da live de hoje é psicopatologia do sujeito. Pessoal, o som tá bem, pessoal? Vocês estão me escutando bem, por favor? Vamos lá, estou aguardando a entrada do Mário Eduardo Costa Pereira. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Mário Eduardo Pereira, vamos lá. Me encaminhou aqui a solicitação. Isso, Mário. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Mário, oh, meu querido. Oi, Michele, tudo bom? Oi, pessoal, boa noite. Mário, tu tem fone de ouvido ou não? O som fica melhor. Não tem. Tá bom, então, mas tá bem. O som tá bom, né, pessoal? Pessoal, o tema da live de hoje é um tema importantíssimo. Mário, eu tenho só três perguntinhas para te fazer. Só. Mas eu quero te apresentar antes. Pessoal, para quem não sabe, o Mário Eduardo Costa Pereira compõe o corpo docente da pós-graduação em psicanálise da Clínica Cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau. É psicanalista, psiquiatra, professor titular de psicopatologia clínica, professor do Departamento de Psiquiatria Clínica da Unicamp, diretor do Núcleo de São Paulo do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise. Mário, o Mário tem uma longa história, uma trajetória, enfim, importantíssima dentro da psicanálise, né? Participou ativamente, eu acho que foi fundador com o Manuel Tosta Berlink do Laboratório de Psicopatologia Fundamental, não? Da Revista Latino-Americana de Psicopatologia. A Revista Latino-Americana. Isso. E da Rede de Psicopatologia Fundamental também. Sim, eu tive o prazer de conhecer o Manuel pessoalmente antes da minha ida a Paris, na época que eu fui fazer o doutorado, e na sequência ele acabou falecendo. Enfim, o tema da live de hoje, psicopatologia do sujeito, começa então, Mário, com a minha primeira questão, tá? No artigo intitulado Projeto de uma Psicopatologia do Sujeito 1, redefinição do conceito de psicopatologia à luz da questão do sujeito, você propõe a elaboração de uma nova definição de psicopatologia, sua etimologia, estudo das paixões da alma, concebendo-a como estudo dos impasses mórbidos que perturbam ou impedem a realização de um sujeito singular no interior do laço social. A noção de sujeito proposta é aquela decorrente do pensamento psicanalítico de Lacan. Mário, fala um pouquinho dessa nova proposta ou da proposta do texto. Tá certo. Um pouco sobre isso. Não, te agradeço muito a pergunta, Michele, porque dá uma possibilidade de a gente já entrar direto no vivo da questão, né? Quando a gente pensa no termo psicopatologia, vem duas imagens imediatamente. Desculpe. Ou vem a imagem, né, de uma disciplina psiquiátrica, né, um estudo, né, das apresentações clínicas e dos mecanismos que levam ao transtorno mental, à doença mental, ou seja, de uma maneira resumida, o estudo da doença mental, isso dessa vertente mais psiquiátrica, ou quando a gente pensa numa vertente mais psicanalítica, segundo o que no Freud, nós teríamos nas categorias dos transtornos, neurose, psicose, perversão, que o Lacan retoma, ou inclusive no próprio Lacan, não apenas essa descrição mais estrutural,
no primeiro Lacan, ou da teoria dos nós, no último Lacan. Bom, esse, digamos, é o pano de fundo, né? Vamos deixar isso em suspenso. Bom, e no campo psiquiátrico, claro que o termo psicopatologia remete imediatamente ao Jaspers, né, ao seu tratado, né, a sua psicopatologia geral, da qual a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Bom, isso por um lado. Por outro lado, vamos ver a nossa realidade das práticas clínicas hoje, no chamado campo da saúde mental. Qualquer um de nós que venha de qualquer formação que seja, que trabalhe no... Tá, mas então, deixa eu já fazer a segunda pergunta, porque tu vai matar minha pergunta. Porque não, tu está entrando já na segunda pergunta, que seria a patologia, diferente da noção biológica de doença, é um fenômeno que pressupõe o sujeito enquanto tal. Inspira-se na obra de Pierre Fedidar, que sustenta que a psicopatologia se refere fundamentalmente ao patos subjetivo e suas múltiplas dimensões semânticas de passividade, sofrimento e paixão. Segue lá. Então você já está, com essa nova pergunta, abrindo mais uma outra avenida de debate. Segue. Tá? Então, vamos tentar responder essas duas questões no mesmo pacote, porque elas estão ligadas, de fato, né? Claro. Bom, no campo do chão, da prática clínica, que você seja um psicanalista, que você seja um psicólogo comportamental, que você seja um assistente social trabalhando na área da saúde mental, hoje você está organizado do ponto de vista institucional, político, deontológico, pela nosografia e pelas categorias da psiquiatria. Você tem que preencher, né, os critérios da CID, os critérios do DSM, né, os debates são em torno das categorias psiquiátricas. Ou seja, a psiquiatria tem um papel de protagonista na organização desse campo. E ela faz duas coisas fundamentais. Ela recorta quais são os alvos do tratamento, né, com a categoria de diagnóstico, seja um transtorno, seja uma doença mental, de acordo com o manual empregado. E disso decorre uma direção do tratamento, um objetivo do tratamento. Por exemplo, você tem um transtorno, que é uma tradução portuguesa do termo inglês de disorder. A lógica, a racionalidade de toda a concertação das atividades clínicas é, primeiro, ver que tipo de transtorno é o diagnóstico daquela pessoa em particular. Ou seja, como é que a gente faz como é que a gente consegue alocar aquele caso específico como um tipo particular de uma categoria diagnóstica geral. Então você tem lá, por exemplo, o DSM, você tem lá toda uma gama de diagnósticos possíveis, você tem um caso diante de você, e o primeiro passo dessa racionalidade é ver esse paciente, ele é qual das categorias previstas antecipadamente no manual. Quando você chegou nessa categoria geral, né, vai decorrer daí uma série de ações, e que nessa versão, digamos, hegemônica psiquiátrica, ela é idealmente organizada por o que se chama da psiquiatria ou da medicina baseada em evidências. Se eu tenho tal diagnóstico, as melhores evidências de intervenção que vão dar tais resultados são esses. De modo que quando você coloca aquele caso como um particular de uma entidade nosográfica em geral, daí já decorrem as ações, porque isso já está embutido nos objetivos do tratamento. Bom, então essa é, digamos, a racionalidade, a lógica desse processo, em que mesmo que você não seja um psiquiatra, trabalhando no campo da saúde mental, esse vai ser, digamos, o grande eixo, o grande vetor organizador das medidas clínicas nessa área. Então, se você vai dialogar com outros colegas, vai ser em torno desse recorte do campo. E que nessa lógica sempre privilegia o uso de fármacos, né, como quase
uma medida privilegiada nos tratamentos, né? Estou pensando aqui nos CAPs, na saúde pública em geral. Então, como a ideia que a gente está tratando um transtorno mental, o que é um transtorno? É um conjunto de sinais e sintomas. Uhum. Então, isso vai determinar quando é que eu sei que meu tratamento está bom. Quando eu consigo eliminar aquele grupo de sinais e sintomas. Claro. Então, isso vem embutido. Então, como os psicofármacos eles são muito eficazes para esse tipo de objetivo, você realiza os psicofármacos. Você pode usar outras coisas que realizam esse mesmo tipo de objetivo. Se é para tratar sintomas, você pode usar certos tratamentos cognitivos, comportamentais, você pode usar intervenções sociais com o objetivo de eliminar o transtorno. Então, qual é o objetivo do tratamento que vai embutido no diagnóstico? Se eu diagnostico isso... Mas só uma pergunta, Mário. Sinais e sintomas tomados nessa perspectiva biológica de doença, né? Numa perspectiva, digamos, da observação clínica. Aquilo que pode ser objetivado na clínica. Isso está na lógica do DSM. Só é sinal e sintoma se eu consigo fazer uma descrição tal que a minha etiqueta diagnóstica ela corresponde a um acordo quanto ao seu referente clínico naquilo que ele pode ser visível. Então, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de pânico, um transtorno afetivo bipolar, ele é descrito a partir de sinais e sintomas que vão ser categorizados de uma maneira muito fixa, né? Você vai ter lá os critérios de inclusão e de exclusão, e que no fundo quer dizer o que eu tenho que encontrar na observação visível do caso clínico. Se eu tenho todos aqueles critérios, eu consigo fazer uma inclusão, consigo colocar esse caso como fazendo parte dessa categoria. Na hora que eu começo a ter a categoria, eu já começo a trabalhar com uma entidade abstrata. Eu tinha uma pessoa que estava em pane, e a partir daí eu começo a trabalhar com um transtorno mental pré-classificado. Claro. E que o sujeito, de alguma medida, fica de fora, né? E que o sujeito fica de fora. Tá bem. Bom, e isso traz embutido também o que eu considero critério de melhora. Geralmente está embutido nesses princípios os critérios de melhora práticos. E são mais ou menos, primeiro de todos, o que se chama funcionalidade. Está funcionando? Funcionando quer dizer, em última instância, se ele está adaptado à vida cotidiana do mundo que nós temos, um mundo individualista, numa sociedade que funciona por critérios capitalistas, neoliberais. Ele precisa trabalhar, ele precisa consumir, ele precisa estar presente na competição, ele precisa fazer a economia funcionar. Esse é um critério, tem que estar funcionando. Se é criança, tem que estudar, tem que estar nos processos de socialização. O segundo é isso. Ele não pode estar sofrendo demais. Então, o sofrimento é visto como uma categoria negativa. Se ele está sofrendo, a gente aplaca o sofrimento. Se ele tá Nessa concepção, o que seria o sofrimento? Seriam coisas que causam mal-estar ou dificuldade de adaptação social. Por exemplo, eu perdi alguém, eu tenho uma tristeza muito grande, depois, num certo momento, essa tristeza é considerada como um problema. Então, uso, por exemplo, intervenções farmacológicas para tirar a tristeza. Ou uma insônia. A insônia em si é um mal, então, se ele se queixa de insônia, eu vou tomar medidas para controlar esse conjunto de sintomas que é a insônia, e eu considero que tive um sucesso terapêutico quando eliminei a insônia. Ora, Mário, dentro do escopo do que tu está tratando, uma pergunta importante: como que, dentro dessa lógica, a gente explica a epidemia dos diagnósticos de depressão? Bom, várias coisas, todas as grandes revisões de diagnóstico, de prevalência de depressão, mostram aumento de depressão. É uma tendência mundial de aumento de depressão.
E tu, como psicanalista, Mário, como é que tu explica isso? Então, Porque eu acho bonitinho que eu tô falando com um psiquiatra e com um psicanalista ao mesmo tempo. então esse é também essa posição que me faz tratar dessas questões também, né? Sim. Então, a depressão, por que ela aumenta? Bom, primeiro pode ter artefatos só técnicos, né? Se você tem mais disponibilidade de diagnóstico de depressão, você acaba diagnosticando mais. Se você aumenta as subcategorias de depressão, você acaba aumentando. Se isso começa a entrar, por exemplo, se um psiquiatra diagnostica depressão, mas se lá pelas tantas os clínicos começam a diagnosticar também, começa a aumentar, né? Tem mais gente diagnosticando. Pediatra, Claro. Né? Bom, então tem artefatos. Ginecologista e por aí vai. Não é? Mas, por outro lado, né, o que tudo indica é que não seja apenas um artefato. Né? É que se você coloca esses critérios clínicos e sintomatológicos de depressão, você vê a curva subindo. Então, você tem que pensar que a depressão incide num indivíduo singular, mas ela é, de certa maneira, um sintoma da nossa sociedade. Uhum. O que é essa sociedade? Que as pessoas estão cada vez mais tristes, cada vez mais desiludidas, cada vez mais desmotivadas. Então aí a sociedade vira, a cultura vira uma interrogação. A mesma coisa, por exemplo, com a questão da insônia. Eu acabei de escrever um livro. Que é o tema do teu novo livro, que a gente vai fazer uma live sobre ele. Inclusive a editora está me mandando o livro já. Então, o livro está aqui, se chama Erótica do Sono. Então, esse debate tem lá. Esse é um dos debates do livro. É um livro de ensaios sobre a questão do sono e da insônia. Então, na insônia, as estatísticas, claro que eu vou fazer um arredondamento meio brutal aqui, mas em torno de 1/3 das pessoas ao longo de um ano tem insônia clinicamente diagnosticável. 1/3. Então, quer dizer que ou eu, ou você, Michele, ou a pessoa que está nos vendo agora, um de nós três está com insônia. Com insônia. Um de nós três. Então não é lá um chinês perdido no interior de um cantão, não sei do lado, alguém no interior da floresta amazônica, não. É algo da vida cotidiana, 1/3. Então você interroga o que acontece com o nosso mundo, que apesar de todo o progresso tecnológico, as pessoas não conseguem sequer dormir em paz. Queria lembrar, Mário, teu prefácio lindíssimo do livro, organizado por mim, Desafio Atual das Práticas e Hospitais e Instituições de Saúde. Lembra que foi, inclusive, finalista do Prêmio Jabuti? Sim. Trata um pouco disso no prefácio do livro, lembra? Uhum. Exatamente. Né? Então, como é que isso interroga, apesar de incidir numa pessoa, ele interroga o mundo. Ele interroga o mundo que nós criamos. Bom, então você me perguntou o que significa esse aumento de diagnósticos. Né? Claro que tem vários motivos, mas na depressão especificamente é algo que interroga diretamente o tipo de sociedade que a gente está. Que tipo de desilusão, o que ela promete e o que ela dá em troco. Que tipo de sacrifícios ela nos pede e o que ela traz de volta. Um dos motivos... Fora os imperativos discursivos, né? De felicidade e gozo, né? E as desilusões que isso traz, porque a gente costuma, né, nos estudos estatísticos, né, você tem um dos períodos de explosão de depressão é quando a pessoa começa a chegar no terço final da vida. Justamente aquele momento que ele faz o balanço, mas valeu a pena isso tudo aqui? Eu recebi o que foi prometido? Olha só. Então dá um balanço meio ruim. Bom, tem outras coisas, por exemplo, o Brasil é o país que tem maior taxa de ansiedade no mundo. Se a gente pega a taxa de ansiedade, a prevalência de um ano no mundo inteiro, taxa de mais ou menos 4,5% das pessoas. O Brasil dá mais de 9%. Então o Brasil é um caso especial no mundo. No mundo inteiro, as estatísticas mostram que o suicídio, apesar de ter um aumento de depressão, o suicídio vem caindo. A taxa mundial de suicídio cai. No Brasil não para de aumentar. Uhum.
Então há algo que interroga então, a nossa realidade local, o que acontece. Bom, mas... Tá, mas Mário, já que tu falou disso, e como é que tu explica o Brasil ser líder mundial no índice de ansiedade? Bom, de ansiedade, eu acho que tem várias questões. Né? A gente tem eu diria assim que a gente tem um ideal, né, de um paraíso na Terra, né, que seria aqui a ilha Brasília, né, e que nós temos uma realidade extremamente desigual, né, eu diria que tem mais tensão, uma imensa desigualdade e uma sensação de insegurança, de instabilidade, de desamparo o tempo todo. Ou seja, você tem a matriz emocional para você ficar o tempo todo exposto à ansiedade. A angústia, né? Bom, mas para voltar então à questão da psicopatologia. Então, uma coisa é você você pensar que os atos clínicos se organizam pela eleição de alvos diagnósticos. Eu estou dizendo eleição de alvos diagnósticos porque o DSM não diagnostica doenças mentais. Ele não precisa nem de uma teoria biológica para fazer a sua classificação. O que ele faz são recortes pragmáticos. Por exemplo, eu tenho um objetivo clínico que tem alguns pacientes que, por suas situações clínicas, precisam de um estabilizador do humor para não ter crise de mania, de depressão que vão se alternando ao longo da vida e tudo mais. Então, tem alguns que melhoram com o lítio, outros não melhoram. Então, ele separa por critérios clínicos aqueles que, se eu utilizar um estabilizador do humor, podem se beneficiar, e aqueles que não se beneficiam disso, por exemplo, só para dar um exemplo. Então você vai ter... É uma classificação que ela não é de natureza ontológica, ela não delibera sobre a natureza do fato. Ela delibera sobre um alvo clínico, algo que tem um sentido clínico desse. Tá bom. O problema desse pacote todo, né, é que ele é um manual que nos permite trabalhar com categorias abstratas. Ou transtorno de pânico, ou transtorno do espectro autista, etc. A questão é como é que isso se dá numa pessoa específica. E como é que a gente aplica esses critérios, tanto do que é mal, né? Por que ele entra como uma desordem? Qual é o bem a atingir? Né? Uma coisa é você fazer isso para uma abstração diagnóstica ou para fazer uma pessoa em geral. Vou dar um exemplo aqui. Se você usa, na melhor das boas intenções, sofrer é um mal. Então eu vou organizar as ações clínicas, seja psicofarmacologia, psicoterapia, alteração na família, enfim, né, no sentido de baixar o sofrimento. Por quê? Porque está embutido que eu já diagnostico situações que fazem sofrer e já trago embutido que melhorar é desaparecer isso. Bom, mas você pode pensar, por exemplo, que tem situações que para um sujeito específico, sofrer não se coloca assim. Hoje no Brasil, por exemplo, vamos pegar assim, o sujeito diz assim: doutor, eu descobri que eu tenho uma orientação sexual, que eu tenho lutado contra ela, mas ela é completamente incompatível com o que é aceito na nossa sociedade atualmente. Só que tem uma coisa: eu cansei de me esconder de mim mesmo e dos outros. Eu quero assumir isso publicamente, eu quero que o senhor me ajude a sustentar isso. Bom, hoje no Brasil, um sujeito para bancar uma posição dessa, pode ser morto na rua. Pode ser, não é? Como se ele não pudesse existir a partir da sua condição de sujeito. Então, mas aí o que nos interessa nesse exemplo é a questão do sofrimento dele. Você vê, o sofrimento aqui não é um sinal que ele está doente. Eu diria que o sofrimento aqui é o preço que ele paga para sair de uma situação na qual ele não se reconhecia. Claro. Então ele não está pedindo para que você ajude ele a não sofrer. Ele está pedindo que você ajude ele a enfrentar a situação. Por exemplo, você pode usar tratamentos que ajudam
a diminuir a intensidade do sofrimento, que ajuda ele pelo menos a dormir, porque ele vai ter uma vida muito difícil. Então, você pode inclusive pensar uma direção do tratamento, Não, mas parei, que o preço Mário, que ele vai pagar é por um aumento de sofrimento, um aumento tudo de bem. risco. Agora, não, mas tudo bem. Agora, como psicanalista, agora é a pergunta para o Mário, psicanalista. Qual é a função política, não partidária, obviamente, estou falando política da etimologia da palavra política, e muito do sentido da Hannah Arendt. Qual é a responsabilidade ética de um psicanalista ou de um profissional que trabalha com a saúde, né, no sentido de intervir, né, porque aqui me veio o livro da Maria Itaquel, O Tempo e o Cão, que ela vai fazer uma discussão de que a depressão, de alguma maneira, como uma certa resistência do sujeito a entrar nessa lógica que está colocada na sociedade atual. Mas, assim, na medida em que um profissional de saúde ou um profissional que atua, né, na educação, na saúde, na assistência, na infância, por aí vai, né, qual é a função política dele nisso, no sentido, né, de promover um laço que inclua as diferenças ou os diferentes sujeitos que o compõem? Porque o que tu está falando é de um laço que inclui alguns, mas exclui muitos outros. Sem dúvida. Né? Bom, então, a questão dessa questão política. Né? O que é a política? Desde do Aristóteles, você pega lá na Ética Nicômaco, a política virtuosa, né? A política virtuosa é aquela que tenta implantar, fazer existir uma ética, uma vida digna de ser vivida. É isso que é uma política virtuosa. Né? Bom, esse é o problema. Se você usa de uma maneira mecânica o manual, daí você decorre qual é o bem, né? Eu estou dando um exemplo em que aquilo que é pressuposto ser o bem é o mal. O sujeito diz, não, eu estou disposto a pagar o preço de um sofrimento, porque o bem que eu quero não é a diminuição do sofrimento, o bem que eu quero é uma coerência comigo mesmo. Isso não está previsto no manual e não está sequer previsto para todo mundo, está previsto para aquele sujeito. Pode ter outro sujeito que tem uma outra negociação. Ele diz assim, olha, pesando bem, melhor deixar quieto, quer saber? Eu vou pegar minha orientação sexual, eu vou dançar um tango. Botar no armário e vou tocar minha vida. Mas enfim, mas ele faz isso de uma maneira divertida, ele toma uma posição de vida. Eu não estou a fim de pagar essa conta, de pegar um maluco desse na rua aí, em nome de uma religião qualquer dessas aí, ou da família de bem, o cara me espanca até eu morrer, vou esperar passar isso e troco a minha vida. Bom, pois é, mas desde Freud, isso que é recalcado retorna, né? Sempre, né, Mário? Ou ele sublima, ele dá outras saídas, né? Ele recalca se ele recusa, né, a encarar qualquer dele. Eu estou pegando um caso que a minha é essa, mas eu não estou afim de ir por essa via. Eu vou fazer outras formas, vou derivar por aqui, por ali, e a minha equação vai ser essa. Bom, tá. Então a gente vê bem que do ponto de vista da clínica mais cotidiana, não dá para você fazer decorrer o que é o bem para aquele sujeito do que é o bem que está previsto na aplicação mecânica do manual. Perfeito. Bom, mas isso não é um problema apenas do psicanalista, é um problema de qualquer clínico. Sim, porque tu está tocando, quando tu fala no bem, tu está falando do ideal. Aquilo, um bem que seria um bem supremo, para falar lá do Aristóteles, né? Um bem que estaria acima de tudo. Né? Mas não é disso que se trata, porque aquilo que pode ser um bem para mim, pode ser não ser um bem para o outro. Né? Pode ser a minha solução, inclusive pode ser a minha solução hoje, que amanhã eu vou dar uma outra solução para ela. Então, o clínico, ele se defronta com isso. E eu diria que, inclusive, o médico se defronta com isso, eu diria que se defronta cada vez mais. O médico, hoje, tem cada vez mais meios técnicos para intervir na vida das pessoas, mas ele precisa ter uma escuta do sujeito enquanto tal, para poder utilizar da melhor maneira possível o meio técnico, não a serviço do bem
prescrito a priori, mas no bem daquele sujeito. Vou dar 2 exemplos. Mário, foi só uma pergunta para acalentar a discussão. A gente poderia tomar isso que tu nomeia como bem, numa outra perspectiva também, a do leito de Procrusto, que tentava adaptar os viajantes, qualquer um, ao tamanho da sua cama, ao tamanho do leito. Porque eu acho que tem algo importante do clínico, do médico, que é isso, né? Qual é o ideal, né? Porque eu estou falando com psicanalista e psiquiatra. Na psiquiatria você tem um ideal aí. Na psicanálise, o que se pressupõe? Que não seja o ideal do analista, ao contrário, que oriente a condução de um tratamento. Eu diria o seguinte, agora falando da posição do médico, né? Depende da distância que você vê. Se você olha muito distante, você pensa, não, eles executam uma clínica baseada em grandes diretrizes gerais. Quando você faz um zoom in, quando você vê mais de perto, você vê que é muito complexo. E que você tem médicos que são numa sensibilidade que falta a muitos psicanalistas. Perfeito. Concordo. E isso se dá numa tomada de posição prática, na vida cotidiana. Doutor, mas que também diz respeito ao lugar da teoria, para esse clínico. Diz respeito ao lugar da teoria, mas também diz respeito à vida viva. Né? O sujeito está lá. Claro. Né? Tem lá o cirurgião. Ele está lá numa situação, ele conhece, vamos dizer que ele conhece um pouco o paciente dele. Está fazendo a cirurgia lá do útero, está indo tudo bem. Né? E lá pelas tantas ele descobre algo que não tinha, um tumor, ele descobre lá uma malformação. E ele tem que, naquela hora, ele tem que tomar uma decisão. Se eu fizer tal intervenção, por exemplo, eu tiro o útero, eu diminuo bastante o risco dela morrer disso daqui. Só que ela nunca mais vai poder engravidar. Né? Agora, se eu mantiver o útero, ela vai poder engravidar, mas aumenta o risco dela morrer. E sou eu que decido aqui. Você entende? É assim, a medicina, na verdade, com essas práticas clínicas, elas realizam aquilo que Lacan dizia, do real como o impossível de suportar. E se a gente não entende que isso aparece no campo médico, a gente faz uma discussão que passa ao largo do que o sujeito vive lá no campo. Quantas profissões você tem que agora na Covid, que você tem que dizer 3 ou 4 vezes por dia, olha, fizemos tudo pelo teu ente querido, mas infelizmente ele faleceu. Você tem que fazer 4 vezes por dia um negócio desse. Sendo que você, não é só a pele do outro que está em jogo, porque a tua está em jogo também lá. Não é? O ano passado, todos que atenderam não tinha vacina. Teve um ano inteiro, meus colegas, eu mesmo trabalhei no hospital o ano inteiro, sem vacina. Então você entra com a tua pele lá. Então você tem uma coisa que não é simplesmente uma coisa teórica, abstrata. O sujeito entra com a própria pele em jogo. Ele entra com essas situações extremas. Para quantas pessoas por dia um psicanalista tem que dizer, olha, infelizmente, teu filho morreu. Você entende? Assim, é um real cru, com o qual cada um se vira da melhor maneira. O real intransponível, né? Intransponível. É o real do real. Então é preciso ir muito devagar nessas coisas, porque senão a gente fica discutindo com um boneco de palha. Você constrói lá Claro, e mais, eu acho que tu tá falando, porque as duas posições caem no mesmo lugar. Que é o pessoal que fica batendo na medicina, discurso médico, que exclui o sujeito, né? Percebe? Que também exclui o sujeito do médico, não leva o sujeito em conta. Claro. E de outro, uma medicina que, por sua lógica, também exclui o sujeito. Quer dizer, me parece que essas duas lógicas estão na mesmíssima posição, caem no mesmíssimo lugar. Mas é isso que eu estou dizendo. Isso é uma parte da verdade. Não? Claro. Você tem medicina que exclui o sujeito. E você tem uma outra parte também, que é o contrário disso. Que você só pode exclui o sujeito.
Isso que eu chamo da vida viva te obriga a ter que pensar nessas posições. Por exemplo, chega lá a menina. A menina tem 16 anos. Doutora, se eu vou falar para a senhora, eu estou grávida, eu quero fazer o aborto. E não quero que a senhora conte para ninguém. Entende? Assim, né? A vida viva, não é que está dizendo para ela. A doutora tem os meios técnicos de fazer um aborto que ela não morra. Quando que ela diz sim para uma menina dessas? Quando que ela diz não? Que preço que ela paga pessoal por dizer sim ou não? Entende? Então, essas questões estão lá na vida cotidiana. Não é? Ou situações mais complexas ainda tecnicamente. Você pode ter lá um grande cirurgião, né, que o sujeito chega lá para ele, ó, doutor, meu corpo é perfeito, minha fisiologia é perfeita, meus exames são perfeitos, nunca tive nenhum problema de doença, não tenho uma alteração de exame, sou atleta, e esse que é meu problema. Assim, eu vivo num corpo perfeito no qual não me reconheço. Então eu gostaria que o senhor fizesse o oposto do projeto da natureza. Não, eu tenho lá um corpo, sei lá, masculino, só que eu quero ter um corpo com formas nas quais eu me reconheça melhor. Eu quero que o senhor faça uma neovagina, que o senhor ampute o meu pênis, que o senhor coloque hormônios que podem até me matar, mas eu não quero morrer. Não, eu quero que o senhor me ajude a entrar em sintonia comigo mesmo. Com o meu próprio corpo. Quando que o cirurgião que sabe fazer a técnica diz sim ou quando ele diz não? Então, aí vocês vejam, aqui ele precisa ter uma questão que tem a ver com a psicanálise, mas não é a clínica psicanalítica no senso estrito. Ele precisa, enquanto médico, ter algum tipo de escuta da posição do sujeito. Da onde aquele sujeito está em pane. Da onde aquele sujeito está em impasse. Por isso que a definição que eu dou de psicopatologia não é a descrição da doença mental. Não é a descrição da nosologia. É o centro da psicopatologia, ela pressupõe um sujeito. É onde que aquele sujeito está em pane, é onde que ele está em impasse. E é o impasse do sujeito que justifica, não que ele psicanálise com divã 4 vezes por semana para todos, não é isso que eu estou falando. É como que a psicanálise pode auxiliar no interior da prática clínica você conceber o que é o problema lá, qual é a patologia que está em jogo. Por isso que quando eu faço a descrição da psicopatologia do sujeito, na verdade eu coloco entre parênteses, psico, entre parênteses, e do sujeito, entre parênteses. Porque o que interessa, no fundo, é a patologia. A patologia é onde ele está em pane, como sujeito. Então você não precisa da alma, você não precisa da psique, porque o sujeito já está nisso. E não precisa nem sequer explicitar que é uma psicopatologia do sujeito, porque isso é uma redundância. Se a definição é que a psicopatologia é um impasse do sujeito. Mas isso é algo que é para o uso do médico, isso é para o uso dos clínicos não médicos, que trabalham na área da saúde. Não é? Que eles precisam poder ter um dispositivo clínico, de escuta, de transferência, que eles possam entender algo da sua posição do sujeito e algo do impasse do sujeito do outro, que aí você muda, então, os objetivos, a direção do tratamento. E a direção do tratamento não é simplesmente você realizar o projeto a priori, a eliminação do transtorno, transformar a disorder em order. A order nunca é definida. O manual define a disorder, mas nunca explicita qual é a order que está subjacente. O que nos coloca como clínico numa posição dos agentes da order. É meio os meganha da clínica. Bom, mas se você pega a partir de onde que esse sujeito está em pane, você pode pensar que os esforços clínicos, os esforços terapêuticos, não são simplesmente para eliminar o transtorno, mas para fazer o que o Lacan falava lá no Seminário 10, como os objetivos éticos últimos de qualquer prática clínica, que é o de melhorar a posição do sujeito. Claro, no laço e no discurso. No laço e no discurso. E isso vocês veem, quando um endodontista trata um sujeito que está morrendo de dor, porque ele está com o nervo exposto no dente, ele faz um tratamento de canal de urgência ali, ele não faz, sob essa perspectiva, para tratar o canal.
Ele faz porque aquela dor lancinante que ele tem naquela infecção no canal o impede sua realização qualquer possível do sujeito. É porque é do interesse da melhora da posição do sujeito que ele não fique com o seu universo totalmente absorvido por aquela dor lancinante. Bom, aí você consegue, inclusive, fazer uma concertação de diferentes práticas clínicas, porque aí você consegue se fixar objetivos éticos para a intervenção terapêutica. Como é que nós todos, com diferentes técnicas, podemos ajudar a melhora da posição de sujeito desse paciente. E não simplesmente da adaptação social dele, da diminuição de risco. Perfeito. Que lindo, tu entrou nesse ponto. Eu queria te perguntar, né, nesse ponto, Mário, qual a importância da leitura que o clínico faz do laço social e do discurso da época em que esse sujeito está inserido. Estou lembrando de uma discussão feita pelo Marco Antônio Coutinho Jorge, que também é professor da pós em psicanálise da Clínica Cultura, que esteve aqui em Blumenau e fez o lançamento do livro Transsexualismo. Sim. Que livrinho, né? E ele traz aí, na sua fala, uma questão muito importante de meninas, meninos, adolescentes muito jovens, né? Inclusive, na ocasião, eu lembrei de um caso que eu recebi no consultório. Uma menina de 16 anos, com autorização dos pais, iniciou uma mudança de sexo e o endocrinologista que estava à frente disso indica, acho que você precisa de acompanhamento, mas iniciou mesmo assim. E eu pergunto, como é que você tomou essa decisão? E ela me disse, vendo o vídeo no YouTube. E eu digo, bom, mas uma decisão como essa não é passível de ser tomada vendo vídeo. Você pode até tomar essa decisão, mas não com base nos vídeos do YouTube, né, Mário? Por que eu estou lembrando disso? Porque o que o Marco Antônio traz? Que parte desses adolescentes que fazem essa mudança de sexo, mais para frente acabam se arrependendo. E é uma coisa que acaba não tendo retorno, né? Que não tem volta. Então. Mas eu acho que tem algo aí da ordem né, de algo, de uma certa convocação na passagem ao ato, e o pouco lugar dado ao discurso e ao sujeito na lógica do laço social atual. O sujeito fica muito sozinho. Se essa menina toma uma decisão como essa, com base no vídeo no YouTube, isso também aponta a solidão dela em tratar dessa questão. Então, né, esse momento da tomada de posição, né, de você tomar, vamos chamar assim, do ato médico. E o ato médico pode ser aqui o ato do odontólogo, pode ser o ato do fisioterapeuta, pode ser o ato do nutrólogo. Né? Tem algo, e isso está desde a medicina hipocrática. Os textos hipocráticos já colocavam isso, que da natureza mesmo da medicina. O que a medicina hipocrática traz de novo, que nós herdamos dos gregos? Que ela não é mais simplesmente uma medicina que você usa usando princípios religiosos, metafísicos, o recurso ao Deus, a magia, e nem apenas é uma medicina da empiria. Né? Eu sei que funciona, mas eu não sei por que funciona. Eu tenho lá uma tradição numa tribo lá que usa tal coisa e eu sei que aquilo dá tal resultado. Então, o que os gregos trazem é que você não pode ter recurso para os seres metafísicos, tem que ser no campo da physis, né? E não basta fazer, tem que ter um logos no fazer, tem que saber por que eu faço. Né? Bom, então, tem o logos... Tanto que é Hipócrates que introduz o conceito de anamnese. Né? Mas a anamnese é importante. O que é a anamnese da medicina grega? O termo anamnese é ana, que nem anabolismo, é algo que se fragmenta, que permite uma passagem de um nível de organização inferior para um nível mais sublime, superior. É isso que é um anabolismo. Você vai mudar de patamar, vai mudar de degrau. E amnésia é amnésia, é lembrança, é recordação.
Então, estava embutido na prática do médico grego que se você desse a palavra para o outro, ele conseguiria mudar de patamar se lembrando, Claro. né, do que aconteceu com ele. É isso que eu acho que o Lacan tem em mente quando ele fala no final da vida que a psicanálise é a última flor da medicina. Porque o que acontece lá com o que ele chama da falha epistemossomática, que é historicamente localizada com esse ingresso maciço da ciência como o determinante último da medicina, que acontece no século XVII, essa tradição, essa nobre tradição clínica da medicina, ela se mantém pela via da psicanálise. Então, com a psicopatologia do sujeito, eu busco fazer uma espécie de um repatriamento dessa dimensão para a prática do clínico. Não do clínico psicanalista, mas dos clínicos, que eles possam... A partir da palavra, da etimologia da palavra. Sem dúvida. Né? Quer dizer, aquele que se debruça sobre a escuta do paciente. Né? Sem dúvida. Então, que ele se permita, não, que seja possível ele ter uma escuta da diferença e também ele saber que quando ele dá a palavra para o outro, é o outro que se lembra. Não é ele que vai se lembrar pelo outro. É o outro que vai se lembrar de si. Então, o médico grego, é por isso que a medicina grega nunca foi uma ciência médica. Isso foi eu sempre conto essa história. Eu me formei, eu sou gaúcho, me formei em Porto Alegre. Formei na PUC de Porto Alegre, na Faculdade de Medicina da PUC. Aí eu vim fazer a residência em psiquiatria na Unicamp. E o nome da faculdade da Unicamp é Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Foi feita durante o período militar, e isso não soou chocante para ninguém, que se chamasse uma faculdade de medicina, uma faculdade de ciências médicas. Eu me formei na faculdade de medicina, eu me perguntava, mas eu saí médico dessa faculdade de medicina, mas o que forma uma faculdade de ciências médicas? Forma cientistas médicos? Um cientista médico é um médico? A gente pode definir um médico por ser um cientista médico? Claro, porque aí tu já estava te interrogando a questão da praxis, né? Sem dúvida, né? E no fundo o pesquisador e a diferença entre um clínico, né? Então, mas o que os gregos diziam? Né? O que eles introduzem é dizer, não se faz medicina sem ciência. Porque se você faz sem ciência, dá no que dá. Você vai curar autismo com cloroquina. Né? E vale tudo. Se não tem ciência, vale tudo. Né? Claro. Bom, então assim, precisa da ciência, mas os gregos nunca definiram a medicina pela ciência. Porque a medicina era uma tecné e a triqué, era uma arte médica. Quando os latinos traduzem a tecné e a triqué, eles chamam de arte médica. A arte no sentido, ao mesmo tempo, não é, de uma prática racional, mas ao mesmo tempo o próprio Heidegger diz, a tecné traduz tanto técnica quanto arte, no sentido mais sublime de arte. Ou seja, o lugar do médico não era apenas de conhecer a ciência, de conhecer a ciência e a unicidade do seu paciente. Então, o lugar do médico grego nunca foi o do cientista médico, mas esse que ficava no in the between, né? Ficava entre, é o que fazia a mediação advertida. Ele conhece a ciência, ele age de uma maneira racional, mas ele conhece o seu paciente, a singularidade dele. Então, a arte dele é ver, com todas aquelas possibilidades de conhecimento que ele tem, qual que é melhor para melhorar a posição daquele paciente. Que não decorre de uma maneira linear. Não é porque eu conheço a natureza, então que eu sei o que é bom para aquele paciente. Mário, tu acha que foi isso que aconteceu a partir do advento do DSM, fundamentalmente os últimos, né? Porque lembrando que até o DSM-3 existia uma perspectiva de levar em conta o sujeito. Mas tu acha que, de alguma maneira, o que desaparece aí da medicina é a dimensão do clínico transformando o médico num técnico?
Bom, eu diria que Porque, calma, deixa eu só te dar o fundamento da minha pergunta. Aquele que aplica escalas, que usa instrumentos, percebe? Mas que perde aí a conexão com aquele que está à sua frente, chamado paciente. Bom, a gente tem que pensar no DSM como, digamos, um instrumento técnico concebido abstratamente e qual foi o uso político e efetivo que ele teve. Né? Vai lá, contigo a palavra, qual foi o uso político que ele teve? Não, primeiro... Ao que veio o DSM, Mário Eduardo? Não, mas então, veja, do ponto de vista racional, ético e teórico, ele tem uma ética pragmática. O que é uma ética pragmática? Como é que eu crio um instrumento para resolver problemas concretos do mundo sem me interrogar sobre a natureza dos problemas? Perfeito. Perfeito. Bom, mas isso não é, eu não diria que em si é criticável, isso eu diria até que é indispensável num certo sentido. Não posso lá, o sujeito está lá, eu estou no pronto-socorro, o cara está com uma hemorragia. Eu posso não saber de onde é que vem a hemorragia, mas eu sei que se eu apertar nesse lugar ele não morre, já está bom demais. Não, mas, Mário, o DSM não é disso que se trata. Mas calma. Manual de desordens mentais. Mas qual é a lógica do DSM? A lógica do DSM a gente pode ler pelo Tractatus do Wittgenstein. Tudo que é psicanalista leu apenas lá o último parágrafo, lá o que você não pode... Em defesa da medicina, Mário, vamos lá. Quantos psicanalistas leram o que vinha antes? Né? Ele fala, por exemplo, uns 3 parágrafos antes disso, que ele fala assim: quando todos os problemas práticos puderem ser formulados em linguagem proposicional, ainda assim, o essencial da vida humana terá ficado fora dessas proposições. Se a gente não entende essa ética do Tractatus, a gente não entende a ética do DSM. A gente imputa ao DSM problemas do seu uso como se fossem problemas da sua perspectiva teórica. Do ponto de vista teórico, é assim. O nome já diz, é um manual, né? Para resolver problemas práticos. Eu posso não saber da onde que vem a insônia de uma pessoa. Mas eu posso separar por critérios clínicos insônias que melhoram com um tipo de medicamento, outros que melhoram com outro tipo de medicamento, outro tipo de insônia que melhora... Mas, Mário, eu tenho uma pergunta radical para ti. De um lado, agora tomando esse balanço que tu falava, hoje, a posteriori, não a posteriori, lembrando que se de um lado o DSM resolve problemas práticos ou tem resolvido problemas práticos, de outro, o DSM também nomeou como patologia ou como desordem, transtorno, dimensões humanas que até então pertenciam a uma outra lógica discursiva. Como é que tu lê hoje o lugar do DSM e mais no a posteriori, como é que tu lê esse balanço? Mas deixa eu preciso terminar essa demonstração ética do pragmatismo do DSM. Então diz assim: nós temos uma atitude muito modesta e não tem a menor pretensão de entender a alma humana, saber o sentido oculto das coisas, né? Ter um a priori para aquele sujeito é bom, que ele é mau. Né? Eu pretendo uma coisa muito mais singela. Né? Só saber se diante daquele tipo de insônia, se usar tal substância, melhora-se a insônia. Claro. Porque o que interessa para o DSM e essa racionalidade não é o que ele coloca na categoria, é o que ele deixa de fora. É assim, você faz critérios que são muito estritos para resolver problemas muito específicos, pensando que o essencial é o que eu não classifico. Eu classifico
sintomas que melhoram com certo tipo de benzodiazepínico. Agora, qual é a natureza da insônia? Isso é muito mais profundo, isso não é matéria para manual. Perfeito. É diferente de alguns psicanalistas, por exemplo, que os caras acham que sabem o que é bom, o que é mal para o outro a priori. Perfeito. Claro, Né? a gente entra na questão do ideal. Perfeito, Não. claro. Não, então, na verdade, assim, essa é a lógica. Né? No fundo, a ideia política do DSM é de restringir o poder do médico. Eu não sou autoridade em tudo, eu só sou autoridade de saber qual é o grupo de sintomas que melhoram ou não melhoram com tal remédio. Eu sequer, o DSM, na sua origem, ele tem um papel prescritivo. Eu posso ter lá o diagnóstico, mas eu posso decidir para aquele caso usar uma outra coisa. Então é um instrumento. Então, quando você lê os que apresentam o DSM, principalmente na versão 3, eles dizem assim: o que eu apresento é um manual que deve servir o clínico, mas não deve orientar a clínica. Agora, Mário, como explicar a explosão da medicalização a partir do advento do DSM? Porque, por exemplo, estava na minha banca de doutorado, né? E pelo menos na área da infância, né? E as minhas pesquisas há muitos anos, eu pesquiso TDAH. Inclusive está saindo um livro com o Patrick Landman, um livro bilíngue, organizada pela Cristiane Carneiro, do Rio, tá o Rinaldo Lutolini, tá eu. Eu fiquei muito orgulhosa de ter sido convidada dentro de pouquíssimos brasileiros, um livro, enfim, organizado lá é uma iniciativa Brasil-França. Mas no campo da infância, Mário, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim como o transtorno do espectro autista, promoveu uma patologização e uma medicalização absurda da infância. Então. Bom, primeiro assim, o fato... Avec toi, la parole. Então, o fato que teu texto apareça, tá, é mais do que bem-vindo, né? Eu estive na tua banca e o debate que você propõe é extremamente importante. Então, eu tentei separar o que é do ponto de vista eminentemente epistemológico desse. Agora nós vamos ver como é que são os usos concretos, os usos práticos. Eu diria assim, nos usos práticos, ele tem propiciado coisas muito problemáticas. Uma delas é essa. No fundo, ela operacionaliza uma visão de mundo, digamos, neoliberal. O que não é desordem? Perfeito. Né? O cara está bem quando ele trabalha, quando ele produz, quando ele é competitivo, quando ele está no jogo. Né? Esse é o implícito que está. Né? Então ele melhorou quando ele voltou a ser funcional, sem sofrer muito e sem botar a ordem em risco. Aí ele está bem. Então, a concertação. Então, no fundo, o que ele faz, como apenas uma descrição de focos práticos de uso, ele se organiza com esse pressuposto do que é o bem nessa cultura. Então, esse é um problema sério do DSM. O outro problema sério do DSM é esse que você está dizendo. Eu posso instrumentalizar o DSM para os interesses financeiros os mais mesquinhos. Por exemplo, se eu coloco numa categoria diagnóstico um tipo de sintoma que inclui um elemento, pode ser que a melhor substância para tirar aquela é aquela que eu produzo. Mas se eu tirar esse sintoma de lá, é a substância do meu concorrente. Então você tem verdadeiros lobbies. Né? Claro, a indústria farmacêutica por trás dessas categorias também. Então, vocês vejam, o DSM ele não tem nele próprio, nenhuma obrigação prescritiva. Ele não diz que você tem que tratar os transtornos. Ele diz que ele vê certos focos clínicos que podem ser de interesse. Se você resolve, não, para esse cara é bom dormir, aí é útil o DSM, porque já me orienta, por exemplo, que tipo de remédio é melhor ou não. Mas ele não tem a prescrição disso. Agora, claro. se eu coloco no pacote uma visão tanto clínica quanto política do uso do diagnóstico, eu posso impor, por exemplo, para uma classe profissional na área da saúde,
de que é obrigado, se você tem tal diagnóstico, então você é obrigado a tal procedimento, porque senão você pode ser processado. Claro. Então isso não está embutido no sistema do diagnóstico. Estou dizendo isso porque é muito fácil desconstruir o DSM, mas é difícil de propor um plano B. Né? Como é que vai? Vamos desistir de estatística, por exemplo? Perfeito. 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 Mário, a gente está preocupado um tanto com o horário, porque acho que o Instagram é 1 hora, né, pessoal? Acho que acho que na próxima live, que vai ser o lançamento do livro sobre o sono, a gente pode retomar essa discussão, né? Mas eu acho que tu traz algo muito importante. De um lado, né, tu está falando, quer dizer, que a questão tem menos a ver com o DSM, que ele cumpre uma certa importância, porque traz estatísticas, traz uma certa... Porque me parece também, Mário, que o DSM também surge na tentativa de dar uma certa orientação clínica. Então, na prática ele faz isso, né? Não está... E cada vez mais, tanto os planos de saúde quanto as políticas de governo impõem certas condutas diante de certos diagnósticos do DSM. Na verdade, em psiquiatria, os DSMs eles estão com os dias contados. Essas classificações sintomatológicas estão sendo desconstruídas na psiquiatria, porque o que vai se colocar no lugar são classificações naturalistas. Qual é o marcador biológico? Qual é a rede neural? Qual é o gene que está associado com tal transtorno? Essa que vai ser a organização no futuro. Então, o pessoal, no interior dos debates psiquiátricos, atacam o DSM por razões diferentes. O DSM é a medicina do século XIX, a medicina da síndrome. Né? E, então, ele está... E como surgiu agora também o diagnóstico computadorizado, né, que você pode fazer... O Google, ele pode saber teu risco de suicídio. Benilton Bezerra teve aqui em Blumenau e falou sobre isso. Se você faz uma... É só... Mário pesquisou lá. Remédio para dor de cabeça. Cara, segundos. Começa a aparecer nas tuas redes sociais propaganda de remédio para dor de cabeça. Não, eu estou falando uma coisa mais radical. Por exemplo, tem um trabalho... Diagnosticar pelas tuas pesquisas. Não. Veja bem. Olha a situação que está. A inteligência artificial, de certa maneira, demonstrou a tese do Lacan que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Porque o Google, sem ter consciência nenhuma, ele sabe o que você deseja só pegando marcas significantes dos traços que você deixa na rede. Ele sabe qual é a música que você quer ouvir naquele momento. Ele sabe o que você quer comprar naquela hora. Ele sabe qual é a poesia que te interessa, qual é o vídeo que você quer ver pegando apenas traços significantes. Tem, por exemplo, lá tem um trabalho que foi publicado na Schizophrenia, a principal revista psiquiátrica de esquizofrenia no mundo, né? Em que um grupo internacional, que teve a participação, inclusive, do grupo lá do Siddhartha Ribeiro, no Rio Grande do Norte, que ele faz uma coisa mais ou menos lacaniana. Ele pega assim, o que o Lacan fazia lá nas apresentações de paciente dele com psicótico? O diagnóstico dele de psicose não era pelos sintomas clínicos, tinha uma desorganização no plano gramatical e semântico da linguagem. Mas, bom, se é para fazer isso, vamos fazer com um programa de inteligência artificial, porque ele não precisa de ser humano para fazer isso. E, de fato, eles fizeram, não vou entrar em detalhes do experimento, vocês podem procurar facilmente na internet, mas a inteligência artificial era capaz de prever, com 2 anos e meio de antecipação, quais daquelas pessoas daquele grupo desencadeariam uma crise psicótica nos próximos 2 anos e meio. Melhor do que o Lacan. Ele faz o que o Lacan fazia. Melhor que o Lacan. Sim. Erra menos. Mas, Mário, eu tô preocupada. Diz a lenda que o Instagram encerra sozinho a live. E eu não quero perder, porque eu quero deixar salvo. Tá bom. Enfim, para ficar registrado no Instagram e depois eu salvo no meu canal. Então, deixa eu só fazer 1 segundo, só fazer o merchan do livro. Vai lá. Ó, tá aqui o livro. Claro, deve. O pessoal quer a próxima live. Aqui, ó. A erótica do sonho. É um grupo de ensaio sobre o
sono e a insônia. Tá? São vários ensaios Editora a ler. Sobre o sono, sobre a experiência amorosa do sono, sobre o acalanto, sobre o cafuné, sobre a mãe preta no Brasil. Eu te amo tanto, Mário. Tão amor, né, cara? Tão amor, tão doce, sabia? Eu fiquei tão emocionado aquela vez com o prefácio que tu fez lá pro livro. Pessoal, ele é médico, é psiquiatra, é psicanalista, mas antes de tudo, o Mário Eduardo tem uma qualidade que eu admiro imensamente. Então, baita humano, Mário. E eu te admiro imensamente por isso. E eu acho que por isso que a discussão contigo é tão calorosa sempre. Foi lindo. Nada como fazer live com amigos, né? É verdade. Pessoal, em breve, lançado junto com a editora, eu já estou em contato com a editora, tá, Mário? Vamos fazer um lançamento conjunto. São Paulo. Editora Lê de São Paulo, junto ao hospital, fazer um lançamento conjunto. Em breve o Mário Eduardo estará aqui conosco falando sobre o seu novo livro. Tá bom? Mário, beijo. Obrigado a todos pela presença. Pessoal. Mário, discussão lindíssima e fundamental para os tempos atuais. Eu agradeço muito o convite, foi um grande prazer. Beijo. Até breve tchau, aí. Tchau. Até breve. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos.